falar contigo, tá certo? Então vamos chamando o pessoal, estamos começando essa live hoje, com certeza vai abençoar você. Estamos aqui diretamente de Maceió e estamos ministrando aqui numa conferência na Verbo da Vida Barro Duro, e agradeço a Deus por demais que está a equipe lá em Itabaiana, Sergipe, e estamos iniciando agora, e obrigado pela sua presença. Eu sei que, então eu queria que você fizesse a mesma coisa. Entra aí e começa a compartilhar. Hoje nós vamos falar sobre, vamos dar continuidade, estudo comparativo com o mundo de hoje e como Jesus ele pode ser ministrado de uma forma poderosa nos dias de hoje, sabe? O seu filho, sua filha, sua faculdade, seu trabalho, tudo precisa de Jesus, mas também nós precisamos compreender por que eles precisam. Gente, nós hoje vamos aprender muita coisa. Eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. Faz comigo, faça como eu estou fazendo, comigo aqui agora. Seja um evangelista, seja um evangelizador através das redes sociais, sabe? Você pode pegar aqui agora e convidar o máximo de pessoas possíveis. Faça isso aí, pega aí seu celular. Eu estou mandando para um lado, muito obrigado, porque com certeza vai abençoar muita gente. Hoje nós iremos falar, nós estamos na sétimo tema, falando de Cristologia. Nós estamos dando um ensino hoje é o sétimo, né, de 40, e o sétimo dia de 40, irmãos, está sendo uma bênção, sabe? Tem sido uma grande bênção. Eu quero convidar todos vocês para estarmos juntos agora, definitivamente nessa live, e eu sei que vai ser uma grande bênção você estar conosco hoje por aqui. Por enquanto que nós estamos ministrando, você pode mandar sua pergunta ou seu pedido de oração. Tanto sua pergunta como seu pedido de oração. Também você pode estar nesse momento já tomando conhecimento, talvez é a primeira vez que você está entrando na nossa live. Nós estamos aqui na live 7, ou sétima live de 40, falando de Cristo, Cristologia, tá bom? E eu queria que você pudesse me dizer se está tudo bem, se está tudo certo aí, o áudio está legal. Mateus, só me dê um feedback aí, se o áudio está legal, ok? Tá dizendo que faltou lá no YouTube. Deixa eu ir lá rapidinho no YouTube. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui no YouTube. Ok, deixa eu colocar aqui. Transmitir. Deixa eu ver aqui onde é que é a transmissão aqui. Eu acho que agora foi. Eu acho que agora tá legal. Agora foi. De com força, tá certo? Veja aí, Mateus. Tá tudo certo no YouTube? Mateus, o YouTube tá tudo certo? Tá ok, o áudio e o enquadramento tá muito bom, então obrigado, Mateus. Veja aí se o YouTube tá tudo certo. Ok, estamos iniciando também pelo YouTube agora, pelo nosso YouTube Verbo Itabaiana SE, Verbo Itabaiana SE Estadias, tá bom? Então estamos começando agora, será um ensino ricamente abençoado para que você possa ministrar na vida de outras pessoas, você poder aprender também junto conosco aqui. O tema central da igreja é Cristo. O tema central do ministério do Espírito Santo é Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo viria à terra para dar testemunho de Cristo. A Bíblia diz que o Espírito da profecia é Cristo. A Bíblia diz que o Pai enviou Cristo para esse tempo. Então, querido, deixa eu dizer algo para você. É muito importante a gente entender que a gente está em um tempo poderoso, um tempo que é o tempo da igreja, o tempo da graça, e nós precisamos compreender que esse é um tempo para podermos perceber que o tema central da igreja é Cristo, tá certo? É Cristo. Mas infelizmente muitas pessoas não conseguem ministrar porque não houve uma boa formação, muita coisa que tem sido falada sobre Cristo. E também a gente entende que infelizmente, né, às vezes o acesso ao conhecimento da cristologia, da boa cristologia, é um pouco às vezes complicado. Por quê? Porque os livros eles são muito eruditos, muitas vezes os bons escritores ele têm um nível muito alto de ensino na forma de se expressar. Então nem todo mundo tem uma acessibilidade nesse sentido. Outra coisa também é que os bons estudos e os bons seminários, muitas vezes eles custam um bom investimento que Deus colocou no nosso coração para esse ano. A palavra profética que Deus colocou no nosso coração para esse ano foi mais Jesus. Mais Jesus e a sua graça. Então, ou seja, nós estamos ministrando esse ano sobre Jesus.
esse é o centro do nosso ministério, ele é o centro daquilo que o nosso ministério vai fazer, vai ministrar, vai pregar, é Jesus Cristo. Então nós decidimos, né, junto com Deus, que as lives desse ano seriam falando sobre cristologia, sobre Cristo, tá certo? Sobre a sua vida e o seu ministério. E hoje nós vamos falar sobre o mundo quando Jesus nasceu. Como é que era o mundo? Amanhã nosso jejum muda, né? Nosso jejum vai mudar amanhã. Nosso jejum, ele tá para nós, tá certo? Um treinamento nesse sentido. Tá ao vivo no YouTube, se não tá, me ajuda aí por gentileza. Tá legal? Tá tudo certo? Tô dando tempo aqui para você poder convidar o máximo de pessoas possíveis. Vai no aviãozinho aí, convida pessoas. Esse é um tempo agora que você pode também estar fazendo o seu pedido de oração. Você também pode estar fazendo o seu pedido. Começou lá também. Eu queria também que você pudesse mandar suas dúvidas. Amanhã nós estamos virando o jejum. Será um jejum de redes sociais. Você vai dizer, pastor, se é jejum de redes sociais, como é que a gente vai estar assistindo as lives? O jejum, na verdade, em redes sociais, a gente sabe que hoje é muito complicado ficarmos sem redes sociais por causa de trabalho, comunicação e uma série de coisas. Na verdade, a ideia é diminuir o máximo que você puder da comunicação, obviamente preservando nossa live aqui, porque é o momento de alimentar, nós estamos sendo cheios, mas o máximo de tempo que você puder sair do WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok e outros, nós estamos orientando que assim o faça, tá certo? Obviamente que se você for abrir o YouTube para assistir uma ministração, para você poder escutar um louvor, né? Isso faz parte do jejum e de poder se alimentar, tá certo? E eu queria que você pudesse estar pegando junto conosco, diminuindo mesmo o máximo que você puder do acesso a redes sociais e durante esse tempo tá lendo a Bíblia, buscando a palavra, meditando, orando e buscando o Senhor, tá certo? Então essa é a ideia que nós estamos passando para você acerca do jejum, né, o jejum de redes sociais. Eu queria que você pudesse estar conosco aí, multiplicando essa rede para o máximo de pessoas, essa live para o máximo de pessoas, tá certo? Estendendo essa rede, e para a gente é uma grande alegria poder estar aqui hoje falando com vocês. Outra coisa também, antes de começarmos, é que lá no nosso Linktree, lá na nossa bio do Instagram, se você está acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube, eu quero que você possa ir lá na Linktree, você possa chegar lá na bio, tem um link, né, azulzinho, que é a Linktree, você vai acessar lá e você vai ter todos os estudos até hoje. No final teremos 40 estudos e você vai poder baixar e poder ter para a sua vida toda um material extraordinário sobre os principais pontos de Jesus e o seu ministério. Hoje nós precisamos entender que há uma carência, né, do entendimento para que nós possamos crescer nisso que é, de fato, o principal ensino, que é sobre Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero orar para que nós possamos começar essa live, na verdade, a ministração dessa live, e eu já peço que, por enquanto que nós estamos falando, você possa mandar o seu pedido de oração, e também que você possa estar mandando as suas dúvidas, e se você puder, multiplica aí no aviãozinho do lado, porque eu sei que vai ser uma grande bênção, tá bom? Então, vamos lá, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse povo que está assistindo essa live, que vai assistir no review, vidas. Então, sendo em nome de Jesus, tá certo? Então, estou acompanhando aqui pelo Instagram, estou acompanhando você também pelo YouTube, e nós estamos aqui, bênção, essa live de hoje, e eu sei que Deus estará falando poderosamente contigo em nome de Jesus. Eu só estou preocupado um pouquinho com a internet aqui do hotel, e eu não sei se de fato está dando tudo certinho ou está travando. Vocês podem me dizer se está travando, se está tudo certinho, como é que está essa questão? Está muito bom a live, a transmissão dela, ou está precisando de alguma mudança nesse sentido? Se você puder me dar essa orientação aí, Mateus, como é que está a live, se está tudo certo, está tudo bem? Me ajuda aí, por favor, tá bom? Me diga aí como é que está, para eu poder começar a ministrar e poder começar a ensinar agora, tá bom? Eu queria que você me ajudasse nisso. Tá tudo certo? Como é que tá? Tá travando? Como é que tá? Porque a coisa eu mudo aqui. Tá fluindo bem aqui, pastor? Pronto, beleza. Então vamos ensinar, vamos pregar e vamos ensinar agora. A Bíblia diz, nós vamos falar agora sobre o mundo quando Jesus nasceu. A Bíblia diz que
em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, o seguinte, ele diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A fim de recebermos a adoção de filhos. Então, queridos, deixa eu dizer algo para você. A Bíblia está dizendo várias pedras, pessoal, está trazendo vários códigos aqui, várias chaves aqui para a gente poder entender, tá certo? Para a gente poder compreender. A Bíblia está dizendo mais, vírgula. O mais, vírgula, é como se fosse assim, algo está acontecendo, mais, né? João, ele pulou de paraquedas, mais, então a gente já espera alguma coisa ruim, né? Ou então alguma coisa boa, né? Alguma coisa está mudando ali daquele cenário. Ele pulou, mas vai acontecer alguma coisa. A gente pode colocar, João pulou de paraquedas, mas ele estava muito tranquilo. João pulou de paraquedas, mas estava muito temeroso, muito nervoso. Então, mais, ele vai dar uma explicação, vai dar uma mudança na frase, ele vai mudar algo naquele cenário. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós precisamos compreender, nós precisamos entender que, às vezes, a gente está lendo a Bíblia e a gente precisa compreender cada palavra importa, cada palavra precisa ser meditada. Quando diz assim, mais, vírgula, vinda a plenitude dos tempos. É como se o mundo estivesse de uma forma, é como se o mundo tivesse parado, é como se o mundo tivesse de um jeito que estava desagradando a Deus, é como se o mundo estava precisando de algo, é como se o mundo estava em um curso, é como se o mundo estivesse em uma direção, mas vindo à plenitude dos tempos. Mesma coisa acontece, querido, nos dias de hoje. Quando alguém está no império das trevas, quando alguém está no mundo, quando alguém está debaixo da orientação do diabo mesmo, do pecado, escravo do pecado, do mundo, escravo das suas opressões, das suas mentiras. Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos fala, ele diz o seguinte, mais, vírgula, quando nós aceitamos a Jesus, Jesus é esse mais, Jesus é esse mais. Presta atenção no que eu estou dizendo agora. Quando você estava no império das trevas, você estava de um jeito, mas quando você aceita Jesus, é um mais, vírgula, mudou. A sua vida mudou. A humanidade mudou. Antes e depois de Cristo. Há uma humanidade antes, há uma humanidade depois. Ninguém fendeu, ninguém dividiu a história como foi Jesus Cristo. Ele é a espada, ele dividiu a história no meio. E ele divide a sua vida, um divisor de águas. Uma espada mesmo que corta o antes e o depois que você confessou Jesus, entregou sua vida para Ele. Sabe, essa é a intenção da vida de Cristo, mudar a sua vida, entrar na sua vida, mas vir na plenitude dos tempos. O que plenitude dos tempos quer dizer? É um tempo de encaixe. Plenitude dos tempos vem da palavra, ou das palavras, pleronan cronos, ou seja, um tempo de encaixe. Um tempo que tudo começou a se encaixar, tudo começou a ficar propício para que Jesus pudesse nascer aqui nessa terra. Meu irmão, você já parou para imaginar que a Bíblia está dizendo que em Gálatas capítulo 4, versículo 4, a Bíblia está dizendo que Jesus veio em um tempo oportuno, ou seja, em um tempo de plenitude. Agora, se nós analisarmos o quadro que Jesus nasceu, a gente naturalmente não iria ver isso. De primeira mão, a gente não veria isso. A primeira coisa que a gente ia ver é que ele nasceu no território altamente complicado. Jesus nasceu em um tempo totalmente complicado culturalmente. Presta atenção no que eu estou dizendo. Jesus nasceu em um tempo muito complicado naturalmente. Por quê? Porque faziam 400 anos que Deus ele não se manifestava por nenhum profeta. 400 anos de silêncio. Segundo a profecia de Amós, em que as pessoas sairiam de mar a mar, com fome e sede, não de comida nem de bebida, mas da palavra revelada pelo Senhor. Ou seja, tinham 400 anos que isso começou a acontecer desde o último profeta. Então 400 anos aconteceram
que não havia palavra viva, palavra revelada. A Bíblia diz que errais por não conhecer o poder e a palavra. O que ele quer dizer é que muitas vezes estamos lendo a Bíblia como um livro, sabe? Um ateu pode ler o livro da Bíblia, pode ler a Bíblia como uma fonte histórica, um ateu pode ler a Bíblia como uma fonte, que eu poderia dizer assim, científica, arqueológica, ler a Bíblia como uma fonte de sabedoria, pode ler a Bíblia como uma fonte filosófica, sociológica, mas não vai conseguir extrair vida da palavra, porque a palavra ela é viva e eficaz. Então a palavra de Deus ela não pode ser vista somente como um livro, que é extremamente importante, porque é do livro, é da Bíblia, das Sagradas Escrituras, que se manifesta a palavra viva. Então é um envolvimento, presta atenção nisso, não recorte, não pense diferente do que eu estou dizendo aqui agora. É o envolvimento da letra, do livro, com o Espírito. Então o Espírito pega a letra e transforma em alimento, transforma em vida. Então, se a pessoa lê sem o Espírito a palavra de Deus, vai causar contendas, guerras, heresias, mas com o Espírito vem trazendo vida. É isso que o Espírito faz. Por quê? Porque somente ler a palavra sem o Espírito vai cair no seu ponto de vista, no nosso achismo, no nosso ego, na nossa cosmovisão, na nossa interpretação particular. Então, sabe, querido, deixa eu dizer para você, é importantíssimo você entender que nesse tempo, tinham 400 anos que a palavra não vinha da boca de Deus, não era falado por Deus. E aí o que é que acontece? Acontece que se levantam várias classes de homens que estavam, como é que eu poderia dizer assim, dominando a religião daquele tempo. Quero falar um pouco da religião agora. Então a religião na época de Jesus era conduzida, sabe, pelos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram pessoas que se julgavam os únicos descendentes, os principais descendentes de Abraão. Eles se julgavam mais importantes do que os outros. Eles se julgavam até acima de outras raças, quando a própria lei de Deus dizia que deveria receber os forasteiros com amor, com respeito. Então, os fariseus, eles não cumpriam a lei. Você está entendendo isso? Eles distorciam a palavra de Deus. Eles pegavam a palavra de Deus e levavam para um nível de uma carnalidade religiosa, um legalismo de Torá. Quem estava associado com os fariseus? Os escribas. Os escribas eram aqueles que detinham, né, o poder de transferência da palavra. A palavra escrita estava na mão desses homens. Os escribas, eles eram uma classe de pessoas que estavam associadas aos fariseus. Então, se você tinha que ter acesso à palavra, tinha que passar por meio deles. Eles escreviam, eles repassavam a palavra, mas estava ali os escribas também em um domínio, em um controle. Esses homens, muitas vezes, eles chegavam e eram muito legalistas. Eles impunham, os escribas impunham um tipo de palavra sem filtro, sem interpretação. Na verdade, a interpretação do Espírito, presta atenção no que eu estou falando, tá certo? Eu não acredito que a palavra tem que ser, como é que eu posso dizer, modernizada ou coisa parecida, como algumas heresias que a gente ouve por aí. A palavra de Deus é mais atual do que o Jornal de Amanhã, tá bom? O que eu estou falando aqui é que os escribas, eles pegavam sem o Espírito, debaixo de carnalidade, isso a gente vê claramente, os escribas perseguindo o Messias, perseguindo o nosso Rabi, perseguindo Jesus e fazendo coisas com ele que o próprio Jesus colocava e dizia: vocês são hipócritas, meu irmão. Vocês estão vivendo uma vida que está dizendo que vive, ou que está escrito, mas não está não. Vocês estão distorcendo a palavra. Outra classe eram os rabinos. Os rabinos e os sacerdotes, eles estavam muito vinculados também aos fariseus. Os fariseus tinham ali uma associação extraordinária ali com os rabinos e os sacerdotes. Na verdade, a maioria deles eram fariseus. E também os saduceus. Os saduceus era uma classe que tinha um poder, se opunham muitas vezes com os fariseus, é tanto que a gente vê no julgamento de Paulo, eles trocando lá, né?
eles trocando acusações entre os saduceus e os fariseus, eles estavam discutindo. E o que eram os saduceus? É que nem fosse hoje os progressistas da palavra, né? Os cristãos progressistas. Olha, os saduceus, por exemplo, só para você entender aqui, eu anotei algumas coisas. Eles protestavam, eles eram aguerridos demais nas causas, vamos botar assim, sociais vinculadas à guerra. Eles queriam muito que houvesse um derramamento de sangue dos romanos, por exemplo. Eles achavam que a revolta armada queria trazer, de fato, a liberdade ao povo de Israel. Eles acreditavam, por exemplo, que não existia anjos. Eles não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam nem que o Messias seria enviado. Eles não acreditavam nem em Messias dos saduceus. Então era uma classe de judeus que tinha uma interpretação progressista e, por que não dizer, até mundana da palavra de Deus. Mundana mesmo. Sabe esse pessoal que está surgindo agora, que está interpretando a palavra, querendo adequar a palavra ao pecado e não transformar a mentalidade pecadora pela palavra, transformar a metanoia, mas acomodar, na verdade, escolher e interpretar e apelidar e ser eufêmico com a palavra nos seus problemas e no seu pecado. Muitas vezes a gente tem visto isso nos dias de hoje. A mesma coisa acontecia naquele tempo com os saduceus. Então imagine que o cenário religioso, o cenário espiritual daquele tempo era o pior possível. Era o pior possível. Nós tínhamos uma classe, ou classes de homens altamente carnais, corruptos, sabe, articulosos, que estavam no domínio das religiões. Por que não dizer da religião mesmo, do judaísmo naquele tempo. E esses homens, sabe, estavam dominando isso. E Jesus nasce no meio dessa situação em que o judaísmo seria como se fosse um caule para o florescimento do cristianismo. Então Jesus nasce na plenitude dos tempos. Então quando a gente lê, sabe, Gálatas capítulo 4 e ouve essa palavra, plenitude dos tempos, a gente acha que Jesus nasceu num tempo favorável. Não. Jesus não nasceu em um tempo aparentemente favorável. E qualquer semelhança é mera coincidência. Estamos caminhando para a segunda volta dele. Se ele, na primeira vinda, ele veio em um cenário, há também um cenário pintado para a segunda vinda. Então, na primeira vinda dele, de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele veio debaixo de lei. Ou seja, quando você está debaixo de algo que algo oprime, algo está ali oprimindo. Então, Jesus ele chega aqui na Terra no pior cenário religioso, querido. Ele vai chegar aqui na Terra no pior cenário espiritual. Agora, o que nós podemos falar sobre a sociedade por si? O que é que nós podemos falar sobre a questão social? Eu posso falar algumas coisas para você. Nós sabemos que dois povos ou duas mentalidades estavam ali naquele tempo operando. Os gregos e os romanos. Os gregos e os romanos. Essa mentalidade filosófica greco-romana ainda hoje é a base da filosofia, da sociologia, dos pensamentos acadêmicos, está basilados lá atrás, entre os pensamentos greco-romanos. Óbvio que nós temos outras influências, mas é o principal. É a principal fonte filosófica do direito, é a principal fonte filosófica da filosofia, da sociologia, por exemplo, como eu falei. Então, a base do que os jovens estão ouvindo, a base do que está acontecendo hoje, uma relativização. A própria Bíblia fala que nós temos que ter cuidado com os sofismas. A palavra sofisma veio do quê? Dos sofistas. Então, os sofistas eram um tipo de classe de pessoas, sabe, da filosofia greco-romana, que eles diziam que não existia verdade, existia um bom argumento. Não existia uma verdade, mas existia um bom argumento. Cícero, por exemplo, que era um grande orador, que muitas vezes era pago por mecenas ou pessoas ligadas ao Senado para fazer bons discursos, era uma pessoa que pensava dessa forma. Então ele fazia bons discursos e as pessoas acreditavam naquelas narrativas. O que é uma narrativa?
O que é uma narrativa? Narrativa é quando você tira um pedaço da história, não toda a história, e distorce aquela história. Ou aumenta, amplifica, sucumbindo, passando por cima da outra parte. Então, isso é uma narrativa. Uma narrativa é uma construção de algo que está faltando um pedaço de verdade ou é completamente uma mentira. Então, essa narrativa era algo que eles entendiam que um bom argumento é a verdade, porque entrava na mente do homem e o homem começava a praticar aquilo e viver aquilo. E o diabo utiliza isso. E o próprio Paulo falou, cuidado com os sofismas. Ele está falando algo tremendo. Ele está dizendo algo, Paulo está dizendo algo que acontecia naquele tempo e que acontece nos dias de hoje. Porque o diabo não trabalha com verdade. E sabe que às vezes, entre a verdade e o sofisma, é mais bonito o sofisma do que a verdade? As pessoas muitas vezes estão buscando algo que se acomode ao seu ego. Quando Jesus ele quer, na verdade, pegar o ego da pessoa e transformar o ego da pessoa e trazer uma identidade naquele ego. Trazer uma identidade nova, uma identidade cristã. Então, naquele tempo, o homem começou a se tornar o centro. Se a religião principal, na região que Jesus nasceu, que ele veio dentro dessa cepa, né, ou dentro desse caule, não era a resposta para a humanidade, muito pelo contrário, as pessoas viam hipocrisia, viam mentira. Ou seja, falar de religião naquele tempo era muito complicado pelo mau exemplo que as pessoas estavam dando ali. Era um mau exemplo que as pessoas estavam dando naquele lugar. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Muitas vezes a mesma coisa acontece isso nos dias de hoje. E nós precisamos compreender isso, que nada disso é novo. E aí o que é que acontece? Jesus ele está debaixo daquela situação que a religião não dava resposta, a filosofia estava crescendo, nada contra a filosofia, muito pelo contrário, a boa filosofia é maravilhosa, mas no meio dessa boa filosofia existiam muitos argumentos, como os epicuristas e os estoicos, que distorciam a figura de Deus. Por exemplo, a classe de filósofos epicuristas e estoicos do tempo de Jesus dizia o seguinte, que Deus existe, mas não está preocupado com o homem. Que Deus, na verdade, é um satírico, uma pessoa satírica, um ser satírico, que manipula, que brinca com as emoções humanas, muito baseado no conceito de deuses que eles tinham lá, né? No panteão, aquela coisa do Olimpo, né, Zeus e outros deuses que, sabe, manipulavam os homens e algo desse tipo. Então eles viam Deus pela dedução. O que é dedução? Eles viam algumas coisas na terra e deduziam que Deus estava de acordo com aquilo, quando na verdade foi algo que Adão decaiu e deixou a terra dessa forma, gemendo. Né, gemendo, a Bíblia diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então a terra está gemendo. Desde a queda de Adão, a terra está gemendo. E esse gemido, muitas vezes as pessoas pensam, presta atenção nisso. O que é um gemido? É a fome, a corrupção, a destruição. Tudo que está acontecendo, as pessoas acham que é Deus. Não é Deus, foi a queda do homem. Mas a Bíblia diz que o antídoto disso é Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo sendo revelado, pregado, ensinado. Esse é o antídoto. Sabe, não vai ser o Estado, não vai ser um político, não vai ser um juiz, não vai ser ninguém, meu irmão, que vai conseguir trazer paz social, que vai conseguir trazer mudança e transformação de mente, mudança de natureza das pessoas. Não vai ser ninguém, a não ser, de fato, o verdadeiro transformador, que é Jesus Cristo de Nazaré, através da sua igreja. Sendo assim, queridos, deixa eu falar algo para vocês. Jesus, ele nasce nesse cenário, um cenário que, no que diz respeito à religião, estava em decadência, no que diz respeito à filosofia, distorcia quem era Deus e colocava o homem no centro, mas também existe algo poderoso, é que havia um vazio espiritual. Existia um vazio espiritual. Agora, vamos recapitular até aqui. Nós estamos falando da plenitude dos tempos. Sabe, a gente olha, por exemplo, um cenário que falar de religião ou causava morte, guerra, briga, ou a aversão de alguém que não via nada na religião por causa dos homens. A gente vê que o pensamento, a filosofia daquele tempo
era distorcer quem era Deus e colocar o homem no centro, todo o seu materialismo, o seu humanismo, o seu hedonismo, ou seja, tudo aquilo que o homem estava ali no centro era o mais importante, o homem era o Deus praticamente, né? A ideia de ser de fato o centro da história. Até os imperadores romanos começaram a trazer a ideia do imperador Deus, né? O Deus imperador, e eles começaram a se julgar de fato como deuses aqui na Terra, tá certo? Então a gente começa a perceber que o cenário, naturalmente falando, não era favorável. Agora, entenda, se não era naturalmente favorável, no sentido de perceber essa camada que está por cima, por que a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos? Aí é que entra algumas coisas que nós precisamos entender. A gente precisa entender. João Paulo Batista está dizendo o seguinte: é nesse cenário de caos espiritual que precisam se levantar as vozes proféticas no meio do deserto. Exatamente. 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 A Bíblia diz que João Batista era uma voz no meio do deserto clamando e preparando o caminho para o Senhor. Quem está preparando o caminho para o Senhor? Quem são os Joões Batistas de hoje? Somos nós, a igreja. Nós estamos no meio do deserto, falando sobre Jesus, dizendo: arrependam-se, mude a sua vida, se transformem. Agora, deixa eu dizer algo para você, e nós precisamos compreender isso. Por que também esse cenário é favorável? Ou porque é a plenitude dos tempos? Eu vou dar algumas questões mais naturais, mas depois eu vou dar o principal. Naturalmente falando, foi um tempo de globalização. As fronteiras estavam abertas. Havia rotas comerciais se ampliando, indo para lugares onde ninguém nunca imaginou, né? E também estava começando a haver uma unificação monetária. Estava começando também a ter uma ideia de sigilo das correspondências. Estava também havendo a destruição dos piratas e os salteadores nas estradas e também nos mares. Era também um tempo que estava havendo uma paz romana. Estava acontecendo também naquele tempo ali uma unificação de pensamento. Então, quando alguém lançasse uma mensagem na Judéia, chegaria em todo mundo conhecido. Quando alguém lançasse uma mensagem na Judéia, as pessoas iriam entender o que estava sendo falado. O Antigo Testamento já havia sido traduzido para o grego, que é a Septuaginta. Também nós podemos ver que até a língua dentro da Judéia eram duas línguas naquele lugar. As pessoas falavam duas línguas, né? Era o hebraico, na verdade, o hebraico aramaico ali, né? E também falava o grego koiné. Então começou a haver um cenário favorável em meio ou debaixo de toda essa pressão. Veja, Jesus veio debaixo da lei, ou seja, debaixo de uma pressão. Mas debaixo dessa pressão existiam canais, existiam coisas que Deus começou a operacionalizar. Então imagine que nós estamos hoje em um cenário muito parecido. Um cenário que as pessoas estão desconfiadas da religião. Nós estamos hoje em um cenário que as pessoas estão cada vez mais colocando o ser humano no centro, quando não até um animal no centro. Nós estamos hoje em um cenário que as pessoas, cada um tem uma opinião até de Deus, diferente de Deus. A palavra de Deus se tornou relativa, ok? Na verdade, até a identidade do homem é relativa, a sexualidade do ser humano é relativa, tudo é relativo agora. Hoje eu posso me acordar homem, amanhã eu posso me acordar mulher, depois eu posso me acordar até como animal, dizer que eu sou um animal, transespécie agora, né? Existe agora essa modalidade transespécie. E aí, querido, o que acontece? É a mesma coisa, muito parecida com aquele tempo. Só que a Bíblia diz que embaixo disso tudo existem canais. Existem coisas para que haja um grande avivamento, haja uma grande salvação, uma grande manifestação de Deus. Sendo assim, observe isso e preste atenção. Se Jesus veio naquele tempo debaixo disso, nós também estamos debaixo de algumas coisas. Nós não estamos debaixo de lei mais. Mas pegue essa ideia aqui. Nós estamos debaixo de um cenário. Nós estamos debaixo de algumas coisas desse mundo decaído. Debaixo de algumas situações que quem está operando muitas vezes é o diabo mesmo. Às vezes, muitas vezes a gente está dentro de um ambiente que quem está operando até então é o diabo ali dentro. E precisa haver uma transformação naquele lugar. Mas a Bíblia vai dizer agora que também existem coisas que vão favorecer o Evangelho. Então imagine que Jesus começa a pregar e as pessoas começam a escrever.
escreve no Koiné. E começa Jesus agora a ministrar a pessoas romanas, começa a ministrar a pessoas de outras nações. E essas pessoas começam a ouvir, essas pessoas voltam para os seus lugares de origem. Essas pessoas estão aqui, vêm, passam, começam a ver tudo aquilo dali, e começam a ver todas aquelas rotas, e começam a espalhar a mensagem de Cristo. Ao ponto que os próprios discípulos disseram, tem gente que está pregando em seu nome, mas não anda com a gente. E Jesus diz, deixe, está ajudando, deixe. Então a gente percebe que a mensagem de Cristo estava se propagando por esses canais. Mas o principal que eu quero falar aqui, o principal dessa live, para ser uma plenitude dos tempos, ou seja, o tema de hoje é o mundo quando Jesus nasceu. Nós vimos aqui João Paulo falando sobre a questão do deserto, e de fato era isso, um deserto. A principal chave, a principal situação para ser a plenitude dos tempos é que naquele tempo estava operando um vazio existencial. Sabe quando as pessoas começam lá, sei lá, uma faculdade X, em busca do conhecimento, tá? Começa a ler aquele conhecimento, chega no ponto que diz, era só isso? É isso aqui? Não estou contra o conhecimento. Sabe, queridos, eu faço faculdade, eu faço cursos, eu amo isso, está me sempre atualizando o meu conhecimento, mas, querido, deixa eu dizer algo para você. O conhecimento natural, ele tem o seu lugar. Certo? Óbvio que se um carro quebrar, um mecânico precisa de um conhecimento natural para resolver o problema do carro e por aí vai. Mas não é o conhecimento natural que vai salvar o homem. Não é o conhecimento natural que vai alimentar o homem, que vai transformar o homem. Não. Vai ser o conhecimento de Deus, a experiência com Deus. Sendo assim, queridos, deixa eu dizer algo para você. E isso é muito importante você compreender. Naquele tempo, havia o ápice, estava existindo um ápice do vazio existencial. E eu queria ler para vocês aqui o exemplo de Plínio o Moço. Se você colocar na internet Plínio o Moço, você vai ver que tem bustos desse homem ainda preservados naquela região ali de Roma. Por quê? Porque Plínio era muito rico. E a sua biblioteca era considerada uma das maiores bibliotecas do mundo conhecido. Plínio era um amante do conhecimento. Plínio, ele tinha um arcabouço, por assim dizer, de conhecimento extraordinário. Naquele tempo, só no panteão existiam quase 2.500 deuses, porque durante a helenização, eles tiraram deuses de tudo que era canto e colocou lá dentro também. Então eles agora estavam adorando todos os deuses do mundo conhecido. E nenhum desses deuses davam respostas. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Nenhum desses deuses davam respostas. Sendo assim, Plínio Moço estava carregado de pensamentos religiosos, mas também ele tinha uma biblioteca altamente considerável. Um leitor assíduo, um helenista mesmo, que buscava o conhecimento. E ele perde a sua filha. E aquela perda da sua filha trouxe, de fato, uma demonstração, uma denúncia, sabe? Uma denúncia dentro dele que ele precisava de algo a mais. A filosofia, ela nunca conseguiu responder, sabe? A filosofia nunca conseguiu chegar a um consenso de onde viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. Ela nunca chegou a esse consenso de dar essas respostas. Ela pode explicar tudo, pode até trazer uma boa explicação sobre tudo, mas ela não vai sanear, ela não vai saciar as necessidades do homem na sua origem. E Plínio Moço escreve uma carta, e essa carta aqui, o pedaço dessa carta, um fragmento dessa carta, é o raio-x daquele tempo. Ele diz assim: entre os homens de raciocínio profundo havia um forte sentimento de insatisfação, um desejo ardente de encontrar solução para os problemas cruciais da vida. Por ocasião da morte da filha de Plínio o Moço, escreve a um amigo: dá-me algum alívio, algum conforto que seja grande e forte, tal que eu nunca tenha ouvido ou lido, porque tudo que tem chegado ao meu conhecimento de que me posso lembrar não me ajuda, pois minha tristeza é por demais profunda para ser removida pelo que sei.
Então, queridos, as pessoas adquiriam todo tipo de conhecimento, avançava, conhecimento religioso, mas chegava um ponto, como Nicodemos, mestre, chegavam de buscar Jesus para ser salvo, como aquele jovem rico. Sabe, mas aquele jovem rico, imagine que aquele jovem rico, ele com certeza gozava de uma boa posição na frente dos sacerdotes, porque ele era rico, com certeza de linhagem judaica. Ele tinha um bom lugar ali dentro do templo, mas ele não tinha uma coisa que ele foi procurar em Jesus: salvação. Então, às vezes, você pode ter até posição, alguém pode ter até posição, pode ter título, alguém pode ter até, sabe, dinheiro. E se você observar tudo isso, Plínio tinha dinheiro, tinha posição, tinha conhecimento, tinha tudo, só não tinha salvação. Quando digo só, não somente, mas no sentido de, sabe, de dizer, ele tinha tudo, mas não tinha isso. Ele não tinha tudo. Ele tinha tudo, mas não tinha o principal, que era a salvação. Sendo assim, Jesus Cristo, ele veio em um tempo altamente desfavorável aparentemente, mas um tempo altamente favorável para pregar o evangelho, porque as pessoas tinham chegado no ápice de muita coisa. E quando Jesus veio trazendo solução, as pessoas estavam esgotadas, estribadas no seu próprio conhecimento. E sabe o que é que eu vejo nos dias de hoje? A mesma coisa. Sabe, algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, o senhor não fica preocupado com tudo que está acontecendo? Deixa eu lhe dizer algo. Eu não posso ficar preocupado pelo que está acontecendo. Por quê? Porque Deus já disse que isso iria acontecer. Deus usou os profetas para falar sobre o que ia acontecer. Deus usou João para dizer o que ia acontecer. Então tudo isso está acontecendo e Deus está sabendo de tudo antes mesmo de acontecer. Eu não estou dizendo que Deus está fazendo tudo, mas eu quero dizer para você que antes mesmo do diabo achar, ou alguém achar, que pode derrubar, macetar Deus ou coisa parecida, Deus já tem a solução. Porque em Salmos 2 diz que ele dá-se a rir daqueles que vão de contra o seu ungido. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Não está nada fora do controle. Pelo contrário, as coisas estão correndo desse jeito, porque estamos cada vez mais próximos. Sendo assim, deixa eu dizer algo para você. Existe uma promessa, uma profecia, que Jesus seria pregado nesse tempo mais do que nunca. Jesus seria pregado nesse tempo mais do que nunca. Por quê? Deixa eu dizer algo por quê. Você concorda comigo que tudo que é proibido é desejado? Vamos bater aqui a real, Tudo que é proibido é desejado, concorda comigo ou não? Tudo que é proibido tem curiosidade. Aí você imagina uma pessoa que hoje é X, amanhã é Y, amanhã é Z, depois é W, daqui a pouco é raiz elevada a 4. Na verdade, no final ela vai dizer: eu não sou ninguém, quem eu sou? E só quem vai poder revelar para ele? Jesus. Quem vai poder revelar para ela? Jesus. Sabe, deixa eu dizer algo para você, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Cazuza dizia: ideologia, eu preciso de uma para viver. Ideologia vem de idem, vem de identificação, vem de se identificar com alguém. Preste atenção nisso. Eu não preciso de uma ideologia para viver, eu preciso da verdade para viver, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tem pessoas vivendo nas ideias ou ideação de alguém, na ideação de Marx, na ideação de Adam Smith, na ideação de alguém, na ideação de lá, de cá. Mas essas ideações não salvam ninguém. E todos eles estão se estribando, cada vez mais conhecendo coisas e provando de coisas. E hoje eles dizem assim: se amanhã eu comprar um carro, eu vou ser feliz. E aí compra um carro. Alguma coisa contra o carro? Não. Mas não é o motivo de ter o carro que vai ser feliz. E aí a pessoa compra aquele carro e usa um dia, 2 dias, 3 dias, um mês. Daqui a pouco tá mais nem lavando o carro. E diz: mas não é isso. Já sei o que é. Eu vou comprar uma casa, vou me esmerar. E passa anos ali juntando para fazer a melhor casa. E faz, daqui a pouco tá dentro da casa e tá vazio dentro da casa.
Daqui a pouco a pessoa diz, no dia que eu me casar eu vou ser feliz. Se casa, tem uma felicidade inicial e aquela coisa toda, daqui a pouco a pessoa percebe que aquela pessoa não vai suprir em tudo. Supre, mas não supre em tudo. Daqui a pouco essa pessoa pega, presta atenção nisso, aí diz assim, no dia que eu tiver conhecimento de algo, eu vou conhecer, eu vou ler tudo que eu puder sobre aquilo. Eu vou maratonar sobre isso, eu maratonar sobre aquilo. Vou ser o expert, PhD nisso daqui ou daquilo ali. Chega no momento que diz, isso não satisfez. É bom, mas não satisfaz tudo. Ninguém está desconsiderando que é bom para algumas coisas, mas não satisfaz. Tem algo maior ainda. Existe um vazio do tamanho de Jesus. E me parece que também na área da sexualidade. As pessoas vão buscar sexualidade aqui, ali, aqui, ali, aqui. Uma mulher, 2, 3, 4, 5, 6. Um dia desse eu vi um crítico de arte, né? Um crítico musical muito famoso aqui na internet, ele dizendo que não entende como é que muitos rockstars, né? Pessoas que mudaram gerações ou cantaram para gerações estão se convertendo hoje. Ele diz assim, eu acho que isso daí é uma crise de consciência, que a pessoa fez tanta coisa que agora quer buscar um tipo de alívio mental. Deixa eu dizer uma coisa, não é isso não. É porque esses homens atingiram o máximo que o mundo pode dar, o máximo que a fama pode dar, o máximo que a riqueza pode dar, mas não preencheu o vazio. Porque o vazio é do tamanho de Jesus. Sabe, Salomão disse, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, sopro de nada. Sopro de nada, o que o mundo pode dar é sopro de nada. O cara mais sábio da face da terra, que até João, um cara que teve uma riqueza extraordinária, de doar toneladas para o templo de ouro, um cara que teve várias mulheres, esse cara chega, num momento da vida dele e diz, tudo isso é vaidade, tudo isso é vaidade, a posição, tudo isso é vaidade, se não tiver Deus é vaidade. E aí, querido, ou seja, sopro de nada, vaidade é sopro de nada, é um vazio existencial. Aí a gente pega alguém que pode ter a ideia de, no dia que eu tiver meu filho, eu vou ser feliz, no dia que eu tiver meu filho, eu vou ser feliz, aí o filho cresce e vai embora. O filho cresce, sabe, não é que abandona, mas vai embora. Aí entra numa crise do ninho vazio, porque era o centro da vida, mais precious, meu precioso ali, né? Quando a gente brinca, Gerald, né? Aquela coisa ali, meu Gerald ali. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Nós estamos chegando em um tempo que também as pessoas estão tendo mais do que nunca acesso à internet. Acesso à internet. Então as pessoas antigamente diziam, olha, eu não sou feliz porque eu não tenho o conhecimento X, mas no dia que eu tiver o conhecimento X, eu serei feliz. Então a pessoa tem ali, sabe, a gente tem acesso a todo o conhecimento do mundo pela internet praticamente. E aí a pessoa, sabe, estuda tudo que pode pela internet e ele tem lá dentro, se ele for sincero, um vazio extraordinário. Porque quando você tem Jesus, você procura tudo isso. Porque acrescenta. Ou vai acrescentar. Mas não vai satisfazer. Porque nós já estamos satisfeitos. Mas nós estamos buscando conhecimento para acrescentar. E não para satisfazer. Porque tem algo dentro da gente que eu disse para vocês. É do tamanho de Jesus. Eu lembro muito bem de um documentário sobre Michael Jackson. O cantor Michael Jackson, ele está lá no documentário. E ele chega lá em Las Vegas, no tempo que ele estava morando em Las Vegas com os filhos pequenos. Nesse documentário os filhos colocam uma máscara para não aparecer. E ele chega numa loja e em 10 minutos ele compra 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Aí ele sai, aí ele com a cara muito triste, ele diz, eu acho que ele comprou um xadrez, né, aquele jogo xadrez de tamanho humano, com cristais e ouro e não sei o que, um negócio milionário. Ele disse, eu acho que eu já comprei um daquele uma vez. Cara, um negócio gigante, ele não lembrava que tinha comprado. Ele disse, eu já comprei. Mas se vier, eu boto na casa Y, não na casa G, que eu acho que na casa G já tem. Então, quando você olha no final, ele está com um olho depressivo, um olho que está parecendo um buraco negro. Sabe a pessoa que tinha fama, as pessoas que iam para o show dele tinha ataque de... Era uma pessoa altamente vazia, uma pessoa altamente sem parâmetro de verdade de satisfação interna. Deixa eu dizer algo para você, meu querido e minha querida, nesse dia. Eu não sei o dia que você vai assistir essa live, mas eu quero dizer para você,
quando Jesus veio aqui na terra, quando ele nasceu aqui na terra, Jesus ele veio aqui em um cenário altamente parecido com o de hoje. E ele foi a resposta que as pessoas estavam querendo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até Deus senão por ele. E Jesus Cristo está hoje também operando através do seu Espírito, o Espírito Santo. Ele está aqui, ele está aí, ele está junto conosco agora. E nós podemos entregar nossa vida completamente a ele. E somente aí é que nós vamos provar de uma verdadeira alegria, de uma plenitude dos tempos, de um mais na nossa vida. Nós estávamos assim mais. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa Deus completar você. Deixa Deus entrar e mudar totalmente a sua natureza. Deixa Deus fazer a obra dele dentro de você hoje de forma extraordinária. Sabe, queridos, eu vou finalizar essa live. Vai já mandando o seu pedido de oração. Nós estamos escrevendo. Mateus está lá em Itabaiana, eu estou aqui em Maceió. Ele está lá escrevendo os pedidos de orações. Daqui a pouco chega aqui no meu WhatsApp. Vai pedindo as suas orações e deixando também a sua dúvida. João Paulo fala aqui que não possamos trocar a presença de Jesus por nada mais. Por entretenimento, por relacionamento, por redes sociais. Jesus é lindo, queridos. Por isso, busque um relacionamento mais profundo com Ele. Sabe, eu lembro algo agora que eu li no livro Emoções Tóxicas. Um livro altamente cheio de dados e tudo. Ele disse que o país mais depressivo do mundo é os Estados Unidos. O Brasil está em terceiro, algo desse tipo. Mas os Estados Unidos é o país mais depressivo do mundo, ou seja, o país que mais tem entretenimento. O país que mais tem entretenimento é o país que mais tem pessoas depressivas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eles tomam os Estados Unidos tomavam, até a confecção desse livro que eu li, tomavam 8 bilhões de pílulas por ano psicotrópicas. Sendo assim, querido, deixa eu dizer algo para você. A gente é lícito, sabe, passear, é lícito fazer tudo, sabe? Nem tudo convém, tá certo? Mas até o que é lícito, eu quero dizer algo para você. Isso daí tem seu lugar, mas não vai nunca conseguir satisfazer o homem. O que satisfaz o homem é Jesus. E por a gente transbordar, a gente consegue estar em qualquer lugar e receber do Senhor. Eu quero orar por você. Mateus, pode mandar para mim um pedido de oração. Vou estar entrando agora no meu WhatsApp para poder orar por você, tá certo? E eu quero dizer para você que nós cremos que Deus é poderoso, sabe? Eu acredito pesadamente que Jesus Cristo, através de uma live, assim como a carta de Paulo, assim como o lenço de Paulo, pode tocar na sua vida. Eu acredito que a palavra, quando Jesus lançou sobre o centurião de Cafarnaum, chegou até o servo dele e foi curado. Então eu creio que uma palavra lançada e nós unidos em oração, eu creio que Deus pode hoje fazer milagres na sua vida. Eu creio nessas orações individuais, eu vou fazer uma oração coletiva, acaso você esteja me escutando daqui a pouco, e eu também quero orar por salvação. Eu queria que você me ajudasse divulgando e multiplicando essa live para outras pessoas, tá certo? Mateus, eu tenho visto pessoas que estão botando mais pedido de oração. Eu vou orar primeiro por essa, depois mande o resto, por favor, para mim, tá bom? Maria Tatiane, pede oração por Eduarda. Nós temos orado por ela. Maria Tatiane já está em nossas orações, tá certo? Nós já cremos que Deus já está operando. Vai dar tudo certo, amém? Meire Santos, peço oração pelo meu filho Júnior, pela renovação na mente dele. Pai, nós declaramos agora sobre Júnior que toda fortaleza do diabo, todo sofisma, todo espírito de engano caia por terra. Nós declaramos ele totalmente lavado na sua mente, passando por um processo de mudança de mente, renovando a sua mente para que ele possa provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, eu declaro anjos do Senhor ao redor dele em nome de Jesus. Ellen da Batista, oração pela minha sobrinha Ellen Beatriz, que sofreu um acidente ontem. Tem um dedo quebrado e muitas escoriações, mas o Senhor guardou a vida dela. Pai, nós queremos agradecer primeiro por o Senhor ter guardado a vida dela. E segundo, nós declaramos que todo prejuízo material seja restituído 100 por 1. E nós declaramos também que o corpo dela seja renovado de forma rápida, de forma poderosa, em nome de Jesus. Isaelma, oração pela minha filha Alice. Pai, eu não sei o que Analice precisa, mas o Senhor sabe. Eu declaro sobre ela que a tua unção comece a agir e comece a operar de acordo com a fé dessa mãe, em nome de Jesus. Patrícia Nunes,
portas de emprego para a irmã Evelyn, na área da saúde. Pai, nós declaramos clínicas, nós declaramos hospitais, nós declaramos, Pai, posto de saúde, Pai, para abrir portas para a nossa irmã poder trabalhar, em nome de Jesus. Eu quero agradecer por esse milagre, ou essa porta de emprego. Elizabeth, ore pela minha vida, pastor, estou com início de depressão. Pai, eu declaro sobre a vida de Elizabeth que ainda hoje a alegria do Senhor é a força dela, fluindo dentro dela o rio do Espírito. E eu declaro sobre ela agora todo espírito de depressão desligando da mente dela, toda mentira do diabo caindo por terra. Eu declaro ela completamente, nesse momento, liberta dessa depressão, em nome de Jesus. Eu declaro que o inferno não consegue mais tocar nas suas emoções, e eu digo que você é alegre. Eu declaro um novo espírito de alegria em você, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer por todos que estão nos ouvindo agora, todos que estão nos assistindo agora. Eu declaro sobre todas as pessoas que o Senhor possa, Pai, ministrar o coração delas, que esse é o tempo de receber Jesus e pregar sobre Jesus. E esse é o melhor tempo que já foi vivido. Não, nós não estamos, Pai, em um tempo de desespero. Não, muito pelo contrário. Nós estamos em um tempo que as pessoas estão dentro de um deserto. E é o tempo certo para pregar sobre o Senhor. Sendo assim, Pai, eu também já oro por cada um dos meus irmãos, declarando cura, salvação, prosperidade. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, que eles possam, nesse momento, serem abundantemente tocados pela sua graça. Se cura, cura, prosperidade, prosperidade. Se vida, vida, libertação, libertação. E eu declaro, Pai, que em nome de Jesus aconteça nesse momento a manifestação da sua bênção, da sua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero declarar sobre a sua vida salvação, tá certo? Se você gostaria de nos conhecer mais, entra no nosso Insta para a gente poder orientar mais você. Nós estamos aqui para poder ajudar e, se possível, por favor, multiplica essa live, tá certo? Nós temos mais outras 6 lives, basta você procurar no nosso Instagram, Verbo Itabaiana SE, ou no YouTube, Verbo da Vida Itabaiana. Vai estar lá todos os nossos nossas lives até aqui. Também no nossa bio nós temos lá na Liquid Dream nossa lição do dia, a nossa ministração do dia escrita lá para você, totalmente de graça. Clica lá na nossa bio, entra lá no Liquid Dream e vai ter lá um íconezinho para você poder acessar os estudos, tá certo? E amanhã nós teremos nosso jejum, né? Nós completamos hoje o jejum de açúcar e doces e amanhã entramos no jejum de redes sociais. Como eu disse a vocês, a gente pode não conseguir sair das redes sociais completamente, mas pelo menos diminuir, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Obrigado, Mateus. Obrigado a todo mundo que esteve conosco, que está nos assistindo. E se você estiver passando por Itabaiana algum dia, Sergipe, vem nos conhecer, vem congregar conosco, vem passar um tempo conosco aqui em um dos nossos cultos. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém?